Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem. Então, eu estou te ouvindo bem, mas eu estou com um delay de uns 4, 5 segundos, eu acho. Vai ser divertido. A gente fala que você tá tipo correspondente internacional. Fica tranquilo. Isso. Viu? Direto das bordas da Ucrânia com a Rússia, Luquiba, mandando notícias para todo o Brasil. Vou fazer que nem a Elza Scaparini, né? Subir algum telhado aí do mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão chegando agora. Meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio desse glorioso podcast do Tailgate Zone, o Zonecast. Nesse nosso novo formato aqui, menos pessoas, mais papo, menos discussões sempre, porque a gente gosta de discutir. Só que até agora não teve nenhuma ferrenha, mas teremos. Em breve teremos algumas discussões. Muita história também, do jeito que a gente gosta. E é isso, não vou ficar enrolando muito não, senão eu fico prolixando aqui, daqui a pouco a gente me chamando de palestrinha. Palestrinha é o Rafik. Mas antes da gente começar então essa bagaça, vamos apresentar os componentes dessa mesa hoje, que não tem o Eric ainda, que o Eric ainda está enchendo o cu de cana lá na Alemanha. Não é de cana, é de cerveja mesmo. Então tem muito malte, tem muita cevada ali. Mas é isso. Então, como sempre, ao meu lado aqui, na parte de cima do vídeo. Boa noite, Fernandão. Você tá bem? Fala, meu patrãozinho, Luquiba, todo mundo que vê e ouve a gente aqui no Zonecast. Eu tô bem. Você, como é que tá? Como é que vocês estão? Mais uma semana de muita coisa acontecendo, sobretudo para quem é apaixonado pelo beisebol. Alguns números, um número muito importante aconteceu na última sexta-feira e tem um número aguardando para acontecer, mas do jeito que estão sacaneando o homem ali no montinho, eu acho que não vai acontecer não, viu? Mas vamos seguir em frente, porque tem bastante conversa boa pra gente fazer aqui hoje. É isso aí. Fernandão, você tá devendo um troço aí para nós. Eu não sei se você lembra, mas a gente falou muito da etimologia da palavra biruta na semana passada. Você trouxe pra gente a etimologia dessa palavra? O patrãozinho, eu trouxe, eu acabei depois não recobrando as mensagens que a gente trocou sobre a origem da palavra, mas eu pesquisei e veja só, em biruta é uma palavra que não tem uma origem definida, mas suspeita-se que ela venha do francês, de um dialeto francês. É muito comum ali no século XVIII, XIX. E o mais engraçado de tudo em relação à biruta, o patrãozinho, é que fazendo ali pesquisas sobre a origem da palavra, eu descobri que em francês hoje, coloquialmente, as pessoas se referem ao pênis com o nome de biruta. Na França, birut seria como eles se referem coloquialmente ao pinto das pessoas, ou daqueles que têm pinto, claro, né? Não das pessoas, mas daqueles que o possuem, pelo nome de birut. E a biruta, ela também tem esse nome por conta de uma inspiração de um instrumento, uma ferramenta agrícola chamada trado, que se utiliza para poder retirar amostras de solo. Hoje ela tem já um formatinho mais bonitinho, uma ferramenta com um formato mais bonito, mas antigamente, né, bem antigamente, eu estou falando ali dos idos do século XII, XIII, o trado tinha um formato parecido com o que a gente hoje conhece como biruta, o formato da biruta. Mas o mais legal de tudo é saber que birut também é pinto em francês. Ah, que maravilhoso, né? Luquiba, o português é maravilhoso, né? Porque a gente tem palavras melhor que birut para falar sobre a nossa genitália. Mas beleza. Você tá bem, Luquiba? Cara, eu tô bem. E aí, Fernandão, saudade de vocês, meus queridos. Eu só sei que se eu for te chamar de biruta, eu vou te chamar de Bilauzinho, então. Eu acho que vai fazer algum sentido, né? Mas, tirando isso, tá tudo em ordem. Já percebi que o delay ainda funciona, porque eu falei, depois de uns 5 segundos vocês deram risada, então vai ser por emoção aqui. Hoje vai ser divertido, esse delay vai ser divertido. Beleza, então, mais alguma coisa pra vocês acrescentarem?
Ou então a gente já começa o nosso podcast depois dessa farofa toda aqui. Vamos singrar os mares. Então, beleza. Vamos lá. Hoje na história. Maravilhoso. Então, vamos chegando aqui ao finalzinho do mês de setembro, né? Então, também está acabando já a parte do Hoje na História que diz respeito ao Luquiba. E vamos entrando também em outubro, que é a parte que diz respeito a mim. Então, os Hoje na História de outubro, vocês verão das minhas pesquisas, das minhas buscas pela internet, do que aconteceu em algum momento do mundo nos esportes. É isso. Então, a gente começa logo pelo primeiro dessas... Opa, já esqueci de novo, mas claro, sempre bom lembrar. Essa semana falaremos do dia 29 de setembro até o dia 5 de outubro. Fernandão levantou Mas, a mão. patrãozinho, antes de mais nada, é importante pedir para o pessoal nos seguir nas nossas redes sociais, não é? Isso é verdade. Tá vendo? Cortamos aqui o negócio, fizemos tudo ao contrário, mas com certeza é muito importante que todos nos sigam nas nossas redes sociais, que é Tailgate On no Facebook. Exatamente. Lá no Twitter a gente tem o Tailgate Zone _BR, que é um pouquinho diferente das outras duas. E, claro, falar para o pessoal conferir a nossa produção de conteúdo no nosso site lá no www.tailgatezone.com.br, onde tem textos que eu escrevi, que o Luquiba escreveu, que o Rafa escreveu, que o Rafik, que o Henriqueta, que o Patrãozinho, até o Dodô, o sumido Dodô, também tem textos por lá. História dos mascotes, muita história de beisebol e algumas outras coisas bem interessantes para você ficar por dentro do que está acontecendo, do que já aconteceu nos esportes. Passa lá no tailgatezone.com.br. Muito bom, Fernandão, muito bom. Mas, enfim, muito importante avisar também. Então, voltando aqui ao Hoje na História, estamos falando de 29 de setembro até 5 de outubro. Sim, Fernandão? Para você que está vendo a gente pelo YouTube, não esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar seu comentário e, fundamentalmente, mete o joinha no vídeo que você tiver assistido, porque esse joinha te traz mais coisas sobre nós e mais conteúdos sobre os quais nós também falamos. Então, não dá mole não. Vai lá no nosso canal no YouTube, faz tudo que tem que fazer, essas coisas todas que os caras falam para fazer, sininho, blá, 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 mete bronca. E a Fernanda agora vamos para o 29 de setembro. Chicão não. Chicão. Vamos chamar o Chicão na próxima aqui. Opa, isso é bom, hein? Vai dar certo. Ai, que beleza. Mas enfim, 29 de setembro, então até 5 de outubro, a gente já começa logo com 29 de setembro, e 29 de setembro já é um que a gente vai dar uma parada aqui para falar um pouquinho, porque é um pioneirismo, não é pioneirismo, né? Não é essa certa palavra, mas é a primeira vez que tal caso acontece. Então o St. Louis Cardinals perdeu o jogo para os Cubs por 8-3. Perdeu, na verdade, né? E então, com essa derrota que eles tiveram, além da derrota, na verdade, além da derrota deles, também teve a derrota do Brooklyn Dodgers por 4-0. Na verdade, teve a vitória. Não, derrota. Tá muito doido esse negócio aqui. Tá muito doido esse negócio. Tá muito doido. Vai, Luquiba, vai você, que é a primeira vez que aconteceu. Você é o pai da criança, vai. Calma, gente. O que aconteceu chegou na última rodada, os dois estavam empatados, tanto o Cardinals quanto o Dodgers. Ambos perderam, então ambos continuaram empatados. E aí foi a primeira vez pela National League que tiveram o empate, né? Porque naquela época ainda não tinha o wild card, não tinha os playoffs, era basicamente a melhor campanha da liga que ia direto para jogar. E aí eles empataram, tiveram que fazer o desempate. Então esse que é o fato. Exatamente, muito bom. Exatamente isso. 96 vitórias, 58 derrotas para cada um dos times no final. E aí, nessa época ainda, se disputava uma série melhor de 3 para definir quem seria a melhor campanha. Nessa disputa de melhor de 3, o time dos Cardinals venceu 2 jogos, fez 2-0, terminou com a melhor campanha. E aí, não só a melhor campanha da National League, mas depois, nessa época também se classificava diretamente para a World Series. Eles fazem a World Series contra o Boston Red Sox e vencem o Boston Red Sox numa série de 7 jogos de fato, 4-3, e se sagram campeões da World Series.
É muito bacana falar disso, até para comentar sobre as regras do beisebol, né? Porque esse empate já aconteceu algumas vezes, e a regra foi mudada já diversas vezes, né? Primeiro tivemos séries de 3 jogos, depois série única, série de um jogo. Então a gente sempre teve algumas diferenças. E agora, nesse ano, mais recentemente, a gente não tem mais nem jogo, não tem jogo a ser disputado, não tem aquele famoso jogo 163. O que a gente tem valendo agora é o confronto direto. Então, no ano, quem ganhou mais lá na série entre esses dois times, quem levou a melhor é quem se classifica. Então é muito interessante isso. Vamos ver se a MLB vai querer mudar isso de novo, porque eu acho legal ficar mudando regra assim a toda hora, a todo momento, fazer essa bagunça gostosa, essa micareta maravilhosa. É isso aí. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa desse dia aqui? Não, tá lindo. Não, né? Então, beleza. Então, vamos para o próximo. O próximo é 30 de setembro de 1916. Foi o fim da incrível série de 26 vitórias consecutivas do New York Giants. New York Giants, não estou falando de New York Giants do futebol americano. É o New York Giants, que na verdade é o São Francisco Giants de agora. Falamos disso em qualquer outro podcast sobre essas mudanças de time de cidade, que eu acho uma história muito interessante. Mas, enfim, paramos por aqui agora. 1º de outubro de 1946, temos Bob Feller, arremessador do Cleveland Indians, com um recorde de 348 strikeouts numa temporada. Esse recorde permaneceu por 19 anos. Fantástico recorde do rapaz aqui. 2 de outubro de 2005. Esse aqui também está uma paradinha para falar rapidamente sobre ele, porque foi o primeiro jogo de temporada regular da NFL que aconteceu fora dos Estados Unidos. Então, tivemos aí um jogo para 103 mil, pouco mais de 103 mil pessoas, no estádio Azteca, na Cidade do México. Hoje isso é normal, né, Luquiba, esses jogos internacionais. Inclusive, esse final de semana, quando você já estiver ouvindo esse podcast, esse final de semana, teremos o jogo lá no estádio dos Spurs. Quem ainda não viu na página da NFL, depois a gente até vê de compartilhar, mas na página da NFL eles colocaram a mudança do estádio, saindo de um campo de futebol para um campo de futebol americano. Então é maravilhoso, é muito legal quando tem essas séries, eu gosto bastante. Será Vikings e Saints, e começa às 10 e pouquinho da manhã ali para nós. Vai ser em que estádio lá, patrãozinho? Do Tottenham, dos Spurs. Muito bom. Quem sabe daqui a alguns 2, 3 anos não teremos aqui um jogo aqui no Brasil, possivelmente Dolphins, né? Que delícia, que delícia. Podia ser um Dolphins e Colts, eu ficaria muito feliz. O Eric também. O Eric, com certeza. Ai, que beleza. Mas enfim, esse foi no dia 2/10. Bom, no dia 3 de outubro de 1974. Parabéns pra você. Exatamente. Além, é só um detalhe, tá? Aqui é só o detalhe que é o Frank Robinson, outfielder que jogou por Cincinnati Reds, por Baltimore Orioles, se tornava o primeiro treinador afro-americano da MLB. Então, já temos um pioneiro de fato aí. Mas isso é só um detalhe do dia, porque o principal mesmo é que é aniversário do Henriqueta, né? Dia 3 de outubro nasceu o Henriqueta. Então, aqui já fica o nosso parabéns para o Henriqueta também. Para quem não sabe, também é aniversário de casamento dos meus pais. Que beleza. Informação desnecessária totalmente. Mas dia da reunificação da Alemanha também, o patrãozinho. Em 89. Maravilhoso. 90. Não, a reunificação, isso. 90. Vocês estão dando tanta informação desnecessária que eu até perdi o gancho, que 1º de outubro eu ia falar, pode acordar o Billy Joe. Mas passou batido. Também tem isso. Ai, meu Deus, que beleza. 4 de outubro, nós temos o Mark Messier sendo trocado para o Rangers, saindo do Oilers, indo do Edmonton Oilers, indo para o New York Rangers. Futuramente também o Gretzky se uniu a ele lá no Rangers, e a gente já falou isso em algum hoje na história daqui, que eu não vou lembrar agora, mas foi nesse mês também, que se eu não me engano, que o Luquiba há 2 semanas falamos sobre ele. Exatamente. Eu não lembro se foi o último jogo dele, o último gol dele ou a aposentadoria dele. Foi algum desses 3, provavelmente. Exatamente, muito bom. E por fim, no dia 5 de outubro de 1921, acontecia a primeira transmissão de rádio de um jogo da World Series. O New York Yankees venceu o jogo sobre o New York Giants por 3-0. Maravilhoso. Eu já posso dizer que outubro terá mais coisa relacionada a essa World Series.
outras World Series e alguns casos relacionados entre cada história que forem aparecendo aí, mas a gente vai falando ao longo de outubro. O patrãozinho, só botar um negocinho aí nesse 1921. A gente começou aqui o nosso Hoje na História falando de uma regra que mudou ao longo do tempo na MLB, né, que é a regra de desempate para campanhas iguais. E para essa World Series de 1921 entre Giants e Yankees, havia não uma regra diferente, mas havia uma quantidade de jogos diferentes, né? Era o melhor de 9. E os Giants bateram os Yankees por 5-3 nessa melhor de 9. Esse jogo que a gente está trazendo especificamente, o 3-0 dos Yankees sobre os Giants, foi lá no Polo Grounds. E coincidentemente, patrãozinho, em 1921 teve a primeira transmissão de uma World Series pelo rádio. E em 1922, um ano depois, a gente tem a primeira transmissão de rádio no Brasil. E em 1923, a gente tem a fundação da primeira rádio do Brasil, que é a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, fundada pelo Roquete Pinto, histórica figura do rádio do Brasil. Então, 101 anos dessa primeira World Series no rádio e 100 anos do rádio no Brasil também. Muito bom. Eu ia falar do Roquete Biruti. Isso que eu ia falar, Biruta. Pensei a mesma coisa. Vocês são maus. Vocês são muito maus. Fora isso, Luqui, você ia falar mais alguma coisa? Eu ia falar duas coisas. É que setembro e outubro, acho que são 2 meses. Outubro, mais da metade para o final, melhora, mas setembro e a primeira quinzena de outubro, acho que é complicado, né, a nível esportivo, porque o grosso é beisebol, né? Que normalmente basquete é pré-temporada, hóquei é pré-temporada, futebol americano, agora sim está tendo temporada, mas há um tempo mais atrás também não era, então é mais complicado, né, ter fatos relevantes. Então acaba mesmo se resumindo a beisebol. Outros meses também acaba acontecendo isso, mas é um bom ponto, Luquib, é um bom ponto mesmo. É difícil fazer pesquisa nessa entre-safra dos esportes. Mas é legal porque a gente chega em outubro, a gente tem aquele negócio também de ter os 4 esportes no mesmo dia, coisa maravilhosa, uma loucura gostosa que a gente gosta. Aí é maravilhoso mesmo. Aí é muito bom. Aquele dia insano ali do O.J. Simpson foi em outubro? Eu nunca me lembro. Eu também não me lembro, mas eu acho que foi, eu acho que eu já passei por ela, mas eu não quis colocar. Porque eu já fiz até o dia 29. Não foi no dia da final da Copa de 94? Olha lá, Fernandão, não sei agora. Eu acho que a zona toda foi no dia que ia até a final da Copa do Mundo. Eu lembro que eram 4 ou 5 eventos gigantes acontecendo simultaneamente, né? Era talvez alguma final de golfe junto com, acho que a Stanley Cup, talvez tenha sido isso mesmo, Fernandão. Sim. E mais outros eventos. Mas tudo bem, a gente traz essa informação para a próxima. A gente vai deixar. O Fernandinho já deixou anotadinho ali, traremos a informação na próxima, tenho certeza. E é isso. Agora. Tem alguém aqui que não está gostando aqui. O Leopoldo. O Leopoldo, o Rafik não está aqui. Vai ficar piada interna, ninguém vai entender, mas beleza. Vamos pro ponto da semana, vai. Corta, chuta, pegou! Lançamento para a primeira base! Senhores, como eu falei, quem não pegou o lencinho, prepare-se. Prepare-se, porque essa parte é triste. Essa parte mexe. Eu não ia deixar passar isso, mas nem a pau. E trazer como um assunto para geral mesmo, para generalizar nos esportes, porque dá para dizer que a gente vive, ou viveu, não sei, uma fase grandiosa demais em tudo quanto é esporte. A gente viu 3 ETs no tênis, a gente viu 2 extraterrestres também no futebol, com Messi e Cristiano, a gente viu uma grande safra de QBs, com Brady, Brees, Manning, Aaron Rodgers, ainda vê alguns aí, né? Porque tem gente que não desiste, não quer parar, tipo o Tom Brady, que já foi discutido aqui também. A gente viu grandes nomes também no beisebol, a gente viu grandes nomes no basquete, e a gente vê que aos poucos essa galera vai se aposentando e vai entrando uma nova safra. No hockey também. No hockey também. Nosso querido McDavid, o Austin Matthews. Exatamente. E nessa brincadeira de entra e sai, obviamente, quando a gente começa a ver grandes nomes, a gente também começa a sentir pela aposentadoria deles. Na sexta-feira foi um dia desses, de um cara que revolucionou o seu esporte,
que incentivou muitas pessoas no esporte. Eu já estou ficando com o olho marejado. Isso é terrível. Eu prometi que eu não ia ficar assim. Mas o Federer disse adeus às quadras. Tem que ter essa emoção. Tem que ter, senão não faz parte. Mas o Federer disse adeus às quadras e foi na Laver Cup, jogando em dupla com o Nadal, que, cara, se existe um bromance mais bonito que esse no mundo, eu desconheço, entendeu? A amizade dos dois ali e a rivalidade dos dois, né? O que o Nadal já falou, que o quanto o Federer incentivou ele a crescer mais, é bizarro. Então, ver aqueles dois homens chorando copiosamente ao final foi marcante para mim. Meados de quando o Federer não começou, mas o Federer foi um dos motivos de eu querer tentar jogar tênis quando eu era mais moleque, de eu querer me empenhar nisso. Não foi para frente, obviamente. Tênis é um esporte caro, é difícil você se manter, você conseguir praticar, né? Mas é um cara que me inspirou muito. Depois ainda teve Guga também. Então, assim, a gente vai pegando umas coisas do esporte. Então, ele é um cara que foi muito importante para mim, até como personalidade mesmo. Ele é um cara fantástico. Então, é isso. Falei muito dele, mas lembrando também de outra aposentadoria recente, temos a Serena Williams também, que é a baita de uma esportista. Se não for, como muitos dizem, a melhor esportista de todos os tempos, né? Doeu muito ver ela saindo de quadra, dando adeus, vídeos maravilhosos. Chorei horrores também vendo ela dizer adeus às quadras. Vai fazer falta. E é isso. E vai ter mais gente ainda que vai dizer adeus logo de quadra de campo, e a gente vai sentir muito. Ontem também estava vendo o jogo de Portugal contra a Espanha na Liga das Nações, e o Cristiano se arrastando em campo. Eu já comecei a ficar com aquele sentimento de, cara, ele vai jogar essa Copa, ele fala que quer jogar ainda a Euro por Portugal, mas será que o corpo vai responder? Será que o corpo aguenta? Quando ele vai falar tchau? Vai ser um bagulho que vai mexer comigo também, porque é um cara muito dedicado, né? O que eu apreciava no futebol do Manny teria que ser mais próximo ao que eu vi do Messi, mas não, a dedicação do Cristiano sempre foi algo marcante também para mim, todos os anos aí, meu de moleque, etc. E eu acho que eu já falei bastante, rapaz. Eu gostaria que vocês falassem agora um pouco desses caras que vão saindo aí, vão deixando só lembranças pra gente. Bom, eu vou deixar o Fernandão falar, porque aí eu vou parafrasear uma grande atriz, Glória Pires. Não sou capaz de opinar a respeito de tênis. Sabe, Luque, embora eu também não seja assim um cara que conheça, eu vi muito tênis, e assim, por eu ser um pouquinho mais velho que vocês, eu vi alguns caras mais antigos. Eu vi John McEnroe jogando, eu vi Ivan Lendl, eu vi o finalzinho da carreira do Bjorn Borg, eu vi Stefan Edberg, eu vi Martina Navratilova, Chris Evert, eu vi muita coisa. Eu vi Agassi e Sampras aparecendo, né? Eu vi, Guga e esses caras todos. E um sentimento que eu sempre tive é aquele sentimento de quando esses caras estão parando, é sempre tentar encontrar alguém que possa continuar a brilhar e a fazer a gente querer ver os jogos de tênis como esses caras fizeram, né? E alguns deles ainda fazem com que a gente pare um final de semana, uma tarde, um dia, uma manhã qualquer, durante a semana mesmo, para poder ver esses caras jogando. E eu acho que o grande lance da aposentadoria do Federer é justamente esse sentimento que bateu em mim quando eu vi o último jogo dele lá, aquele jogo de duplas com o Nadal, que para além de ter sido lindo, um pós-jogo maravilhoso, né, a emoção toda envolvendo, a entrevista que ele deu, né, a forma como ele falou carinhosamente de todas as pessoas que tiveram ao redor dele, né, tanto família, treinadores, médicos, preparador físico, adversários, né, como o Nadal reagiu à aposentadoria do Federer, me bateu justamente esse sentimento. A gente fala assim, quando o Nadal, quando o Djokovic, quando o Federer que já foi embora, né, já parou, quando esses caras pararem, o que vai ser do esporte, né? Tem grandes jogadores ainda, né? Tem o Berrettini aparecendo, tem o Tiafoe, tem o espanhol Alcaraz,
Mas a gente olha para esses caras e ainda fala assim, porra, tem muita coisa para acontecer ainda, até a gente pensar em ter um Federer, um Nadal, um Djokovic de novo. Então, o que mais me pega quando essas figuras vão parando, e a Serena talvez seja o expoente maior de tudo isso, porque eu não consigo enxergar no tênis feminino nada, absolutamente nada parecido com o que a Serena Williams fez no esporte. Eu compartilho da opinião do Fernando Meligeni, né, que ele disse o seguinte, para ele, a Serena Williams é a maior jogadora de tênis de todos os tempos, de tudo, masculino, feminino, que você estiver falando, para ele não tem nada que se compare a Serena Williams. E é justamente esse sentimento de pensar, pô, quem é que vem depois? Né, essa ansiedade. E aí o patrãozinho falou de Messi e Cristiano Ronaldo, e eu pergunto da minha forma, quem é que vem depois desses caras? Não sei se a gente tem figuras do tamanho desses caras para a gente poder pensar, pô, daqui a algum tempo a gente vai estar lamentando esse cara ir embora, esse cara se aposentar, e eu não sei. Talvez para mim o maior vácuo, né, a maior tristeza de não ver mais o Federer é justamente isso, é não saber se a gente vai ter oportunidade de ver outros caras. É claro que é injusto com quem está jogando, quem está chegando agora para jogar, querer que os caras já encantem a gente como esses caras encantaram, como o Federer encantou. Mas eu hoje tenho um pouco de dificuldade para imaginar alguns desses moleques que estão aparecendo podendo fazer o que Federer fez e o que daqui a pouco o Djokovic e Nadal também, que estão perto de parar, fizeram para o esporte, fizeram para o tênis especificamente. E, patrãozinho, sobre a emoção, né, do Nadal e do Federer, coisa sensacional. Belíssima. Ver dois caras que rivalizaram durante algum tempo, né? Durante algum tempo o tênis era só Nadal e Federer, o Djokovic se mete depois de um certo tempo, mas ali no comecinho da história toda a rivalidade era entre os dois. O quanto o Federer foi importante para o crescimento do Nadal, o quanto o Nadal depois se tornou uma figura de impulsionamento, de vontade para o próprio Federer, e ver esses caras que foram rivais dentro de quadra, o respeito, o carinho que um tem pelo outro. E o que me chamou também a atenção na emoção do Nadal, claro, sabendo, né, da amizade que ele tem com o Federer, é que eu pensei assim, o Nadal olha para o Federer e fala assim, pô, daqui a um ano sou eu. Eu acho que para além de se despedir do amigo, ele também teve um pouco da emoção de falar assim, putz, daqui a pouco é a minha vez, porque a gente sabe, o Nadal já está caminhando de fato para a última ou últimas temporadas dele no tênis. E além de tudo isso, eu não vou ficar mais chovendo nesse assunto, tentando gerar mais ainda, né? Porque daria. Eu ficaria aqui falando deles por muito tempo. Falaria da Serena também por muito tempo. Títulos, jogos memoráveis, etc. Mas eu acho que o que fica também, e o que me pesa muito disso, é caras fantásticos fora também, que são fora, de personalidade tão ímpar. O que esses caras falaram falta também para o esporte como um todo, né? Com aquela voz ativa. O Nadal é um monstro também, fora de quadra, né? Então, assim, o que a voz desses caras não pode perder quem a gente vai perder, quem vem. Que aí, quando você falou de Messi Cristiano também, né? Como a gente também viu vários times brasileiros e atletas brasileiros que foram importantes para um todo, né? Nesse momento tão conturbado que a gente vive, falta ídolos que nos deem mais do que só o esporte. Patrãozinho, só para a gente poder falar, né, do tamanho da carreira do Federer, né? 1.251 vitórias, 275 derrotas apenas, 103 títulos de simples, são 20 Grand Slams, 28 ATP 1000, 24 ATP 500, 25 ATP 250 e 6 ATP Finals. Ganhou todos os Grand Slams, né? Todos, alguns deles mais de uma vez. Roland Garros foi talvez o único Grand Slam que ele teve mais dificuldade, ele só ganhou em 2009. Medalha de ouro de duplas em Pequim, pela Suíça, medalha de prata em Londres, em simples, também pela Suíça, suíço que ele era. Foi o número 1 do ranking pela primeira vez em 2 de fevereiro de 2004, sustentou isso por alguns bons tempos, e é isso, é um cara que é gigantesco, e vou falar aqui da premiação dele, só para dizer uma coisa que a Érica falou no dia que a gente estava vendo o último jogo do Federer, né? Federer amealhou em premiações 130 milhões de dólares.
E a Érica falou assim, você olha para o Federer, você não imagina que esse cara tenha ganhado 130 milhões de dólares. Porque é um cara simples, porque é um cara que você nunca ouviu falar assim, o Federer está esbanjando, está esnobando, está fazendo isso e aquilo. Um cara que, quando você via ele fora do tênis, vestido sempre de maneira tranquila, né, com um comportamento muito tranquilo. Então, isso, né, para além de, claro, um jogador gigantesco, a gente não precisa nem falar disso aqui muito mais, porque mesmo quem não acompanha o tênis sabe do tamanho do Federer, valorizo muito essas questões fora de quadra, né? O cara ser o que ele era para a família, para as filhas, para os filhos, para a esposa, para o pai, para a mãe, para os amigos, e a grande influência positiva que ele era para um monte de gente, por conta desse jeito dele, por conta do que ele fez dentro de quadra, mas muito também pela figura exemplar que ele tinha fora das quadras também. Realmente, é marcante. Senhores, então beleza. Vai deixar saudade, Serenona também, monstra, também vai deixar muito saudade, e é isso. Eu só queria, Clê, fechar com um pitaco só, né? O Fernandão descreveu muito bem aí, e brincadeiras à parte, realmente, tênis é um esporte que eu não costumo acompanhar, por isso que eu prefiro, né, deixar na mão de vocês. Ele disse da preocupação dele a respeito, né, de ídolos geracionais, como a gente tem prazer, né, de estar tendo sorte até de acompanhar. É que eu acho que no tênis é mais complicado, né, porque como é o esporte individual, a probabilidade de nascer algum talento assim é mais complicado do que um esporte coletivo. Você pega, por exemplo, futebol, você tem tantos times aí por aí, de repente pode aparecer um cara com mais facilidade. No tênis já é mais complicado mesmo. E aí eu concordo com o Fernandão. Do pessoal que está aí, ainda nada de brilhar os olhos do tipo, pô, esse cara é diferenciado. Né? Tem alguns caras aí com potencial, mas não como, né, o Federer apareceu, e depois o Nadal também apareceu, depois o Djokovic também apareceu. Exatamente. O patrãozinho, só para encerrar a história do Federer, jogou pouco contra o Guga, né? Eu fiz uma pesquisa e eles jogaram um contra o outro apenas 3 vezes. E pouquíssimos jogadores desse circuito podem dizer que tem uma campanha positiva sobre o Federer. Um deles é Gustavo Kirten. Dos 3 jogos, ele ganhou 2, perdeu 1. Foi uma vitória em Roland Garros em 2004, foi uma vitória em Indian Wells em 2003 e uma derrota para o Federer no Masters 1000 de Hamburgo de 2002. Em Roland Garros, o Guga ganhou no triplo 6-4, em Indian Wells, um jogo mais apertado, 7-5, 7-6 para o Guga. E o jogo do Masters 1000, um jogo muito doido, né? Porque o Federer fez 6-0 no primeiro, o Guga fez 6-1 no segundo, e o Federer fez 6-2 no terceiro. Então, assim, os caras estavam com a cabeça meio atrapalhada nesse dia de jogo aí, porque nada deu muito certo, quando estava dando certo para um, estava dando muito errado para o outro. A gente teve um 6-0, um 6-6-2, então essa é a única vitória do Federer em cima do Guga no Masters 1000 de Hamburgo de 2002. Vai, Guga, maravilhoso. Senhores, beleza. Eu queria falar de Aaron Judge e da sua perseguição pelo Home Run 61. E talvez quebrar essa marca aí. Tem algumas coisas em cima disso também, além do só ele chega ou não chega, como estamos acompanhando, etc. É que é tanto hype em cima disso, que tem um cara aí que ficou esquecido no meio. Esquecido até por mim na pauta. Que foi o Pujols. Ele rebateu o seu home run de número 700, Fernandão. Que maravilhoso. Patrãozinho, que maravilhoso, porque eu tinha um sonho, né? Depois de ter visto o Pujols jogando pelos Dodgers metade da temporada passada, e o quão grande esse cara foi a carreira inteira, mas o quão legal foi ter visto o Pujols jogando com os Dodgers. Eu falei, porra, como seria legal se ele batesse esse home run 700 em cima dos Dodgers. E aconteceu. Eu fiquei muito feliz com isso. Fiquei tão feliz que eu falei, né? Alguém aí lembra o placar do jogo? Dodgers e St. Louis? Não. É isso. É justamente isso. Pouco importa se foi os Cardinals que venceram, se foram os Dodgers que venceram. Pouco importa. Importa que o Albert Pujols conseguiu chegar num lugar onde antes só havia 3 pessoas, né? Barry Bonds, o maior rebatedor de todos os tempos de home run, depois o Hank Aaron, Babe Ruth, e agora a gente tem mais um cara, o quarto.
e talvez encontrar um quinto para se enfiar aí vai ser demorado, vai custar algum tempo, e talvez a gente nem veja isso. Agora, Albert Pujols também tem seus 700 home runs, e patrãozinho, 22 anos de carreira, campeão da World Series por 2 vezes, MVP 3 vezes, Silver Slugger, o cara ganhou tudo, ganhou Roberto Clemente, MVP de NLCS, muito importante para os Cardinals, muito importante para os Angels, muito importante para os Dodgers em 2021, pelo tempo que ele passou por lá, importantíssimo fora dos campos, porque ele tem uma fundação que atua tanto nos Estados Unidos quanto na República Dominicana. Nos Estados Unidos dando apoio a famílias que têm filhos com síndrome de Down. Na República Dominicana, trazendo melhor condição de vida para pessoas em condições de vulnerabilidade. Então, o Pujols é desses caras que você... a gente falou aqui do Federer parando, né? E esse também é o último ano do Pujols, ele já disse, essa é a última temporada, e seria a última temporada, independentemente de conseguir ou não chegar nos 700 home runs, ele já havia dito isso. É mais um desses caras que a gente vai lamentar, porque quem acompanha beisebol aí nos últimos 20 anos, talvez, se parar para pensar, não vai ter um jogador do tamanho do Albert Pujols. Não vai ter. Eu digo que é o maior rebatedor destro da história do beisebol e talvez um dos 5 maiores jogadores de beisebol de todos os tempos, o Albert Pujols. Só para a gente ter ideia, patrãozinho, do quão grande é Albert Pujols, para além de ele estar nesse seletíssimo grupo de 4 jogadores que tem pelo menos 700 home runs, ele divide uma outra prateleira que tem ele e Hank Aaron apenas, para jogadores que têm pelo menos 700 home runs e pelo menos 3.000 rebatidas na carreira. É de um cara desse tamanho que nós estamos falando, Albert Pujols, muito mais importante do que Aaron Judge. Isso eu tenho certeza. Mas é do Judge que estão falando mais, né, Luquiba? É do Judge e do seu home run 61. Não, mas é claro, né? A marca de 61 é uma marca que poucos pensavam que fosse chegar próximo, né? Principalmente na Liga Americana, né? Então, o pessoal deixou, né, passar batido o Pujols. Eu, particularmente, também não acreditava que o Pujols conseguia esse ano chegar. Né, o ritmo dele não estava tão alto assim, né? Então a gente imaginava que talvez ele teria dificuldade. E aí, de repente, ele esquentou, né? E graças a Deus que deu certo, porque, como o Fernando falou, é um jogador que acho que poucas pessoas dentro do beisebol não gostam dele, né? Torce por ele, independente do time que você acompanha ou que você torce. Então, foi bacana que ele ter conseguido chegar a essa marca. Já do Judge, é o que eu falei pro Fernandão. Eu não quero nem um pouco que seja contra o Red Sox. Nada contra o Judge. Ele pode vir até ano que vem, quem sabe, jogar por Boston, mas a marca, aí a rivalidade fala mais alto. Que ele bata essa marca, eu torço para que ele bata essa marca, mas que não seja em cima da gente. Graças a Deus não foi em cima da gente. É isso. Mas tá no 60 ainda. Então, só para falar, tá rolando agora, né? Yankees e Toronto. Já tá na 4ª entrada. Ele já teve 2 passagens no bastão, conseguiu um walk e foi eliminado. E ele tá no bastão exatamente agora, quando a gente tá falando, com 2 em base e 1 eliminado. Então, é chance de quando a gente tá falando do cara, o cara fazer história. Exatamente. Mas eu tô olhando aqui no cantinho esquerdo a imagem do jogo, tô vendo aqui o jogo nos cantos. Mitch White vai fazer o primeiro arremesso agora fora da zona. E é justamente isso que eu ia falar agora, Patrícia. Fora da zona, é o seguinte, os caras não querem ceder essa rebatida pro Aaron Judge. E eu acho, não sei se o Luquiba concorda comigo, o Judge deu um azar, entre aspas, muito grande, né? Porque boa parte dos últimos jogos dos Yankees nessa reta final de temporada é dentro da divisão. Então nenhum time da divisão quer ficar com a marca para sempre de ser o time que cedeu o home run 61, porque já jogaram contra o Boston Red Sox, estão jogando agora contra o Toronto Blue Jays, vão jogar contra o Baltimore Orioles, talvez, quem sabe, seja o Texas Rangers a vítima do Aaron Judge, né? Os últimos 4 jogos
Ele não conseguiu. Desculpa, Fernandão, só para te interromper. Não conseguiu. Mais uma vez. E assim, não é só nem isso, Fernandão, do time não querer. No que a gente vai falar daqui a pouco, daqui a pouco não, já dá para entrar também, é que o Kevin Gausman, conhecido também carinhosamente por Guzmão pelos torcedores do Giants, ele achou um absurdo ter bolinhas diferentes para o Judge nessa reta aí de conseguir o recorde. São bolinhas numeradas, tal. Tem um porquê, né? Tem um porquê. Mas ele não gostou, né? Porque isso pode dar margem para qualquer outra coisa, tal. Mas em cima disso, do que o Fernandão comentou, não é nem só o time. Ele mesmo disse, ele falou assim, eu não quero ser uma resposta de uma trivia daqui a alguns anos. Então também tem o rebatedor que não quer estar presente. Já ao contrário do próprio piveta dos Red Sox, que falou que acha que deveria existir tem que existir essa bolinha. O que o Judge está fazendo, sim, é histórico. Então a bolinha tem que ser diferente. E parece que ele não ligaria de ser o nome da trivia. Mas o que é mais bizarro ainda para o seu jogador do Red Sox, né? Mas enfim. É que aí você fica marcado também na história, né, para o arremessador. Tem arremessador que vê isso de forma negativa e tem arremessador que sempre vai estar vinculado, querendo ou não, sempre alguém vai lembrar dele. Então, talvez é uma pessoa com mais irrelevância como piveta a nível de história, né, de arremessador. Então o cara fala, eu prefiro ser marcado, falem bem, falem mal, mas falem de mim. Mas é o que o Fernando falou. Eu estou sentindo que não está mesmo, os arremessadores não estão facilitando a vida do Judge, muitos walks, né, tá nessa reta aí, se não me engano, ele está com uma média de 2 por jogo, né, nessas semanas aí que antecederam, e hoje mesmo já teve walk, né, então, e eu acho que é um mix de tudo, né, claro que ele quer, publicamente ele vai falar que ele não quer, mas claro que ele quer, qualquer jogador quer marcar o nome na história. Ver que ele tem situações que ele está afobado, que ele está ansioso, principalmente quando a série inteira contra Boston colocaram a família do Roger Maris lá no next stage. Então, ele ia para o bastão, já virava na câmera em cima da família. Então, assim, é uma pressão gigante em cima dele. E quem sabe agora fora, né, do Yankee Stadium, pelo menos a mídia começa a sossegar um pouco e ele consiga. O mais difícil ele fez, que é chegar, né? Ninguém imaginou que chegaria a 60, ele chegou. Aí tem que falar do Galvão, que o Galvão falava isso, né? Chegar é fácil, difícil é passar. Então, vamos ver. Ai, cara, mas a mídia de Nova York é uma desgraça, cara. O Luquiba falou de a família do Roger Maris estar presente, né, lá no Yankee Stadium, e está presente também lá no Rogers Center, né? O Yankee está pagando passagem para a galera toda viajar e botar aquela urucubaca em cima do Aaron Judge, assim, do meu pai você não vai tirar esse negócio, sacado. O Roger Maris sofreu isso, né? Porque no dia que ele bateu, acho que a esposa do Baby Ruth estava no estádio, alguma coisa assim do tipo, se eu não me engano. Eu lembro que tinha algum representante ali, né, dele, da família do Baby Ruth no estádio. Então, não é novidade isso para os Yankees. Aí eu te pergunto, para que fazer isso? Me fala, para que desnecessário? Desnecessário com a família do cara que perde o recorde, desnecessário com o cara que está em campo. E o lance da bolinha, patrãozinho, assim, exceto se além de alguma inscrição diferente que tem na bolinha, a bolinha também for diferente. Então. Mas aí que entra do Gausman, né? É que aí que entra Não, mas aí que entra o que o Gausman falou, e nesse ponto eu acredito mesmo. Não na conspiração, claro, mas se abre precedente fazendo isso, não tem porquê, desculpa. Ô, Luquiba, você travou, Luquiba. Tem que é uma festividade, O Luquiba travou. Mas a gente falou, ia ser estilo Wilson Scamparini, não tem jeito. E, nossa, ele travou dando uma piscada pra gente ainda, ó, bem sedutor. Ainda tá assim, ó. Tá mesmo. Patrãozinho, assim, aquela coisa, né? A gente nunca sabe o quanto uma nova pintura na bola pode diminuir ou aumentar a rotação, o efeito e tudo mais. Então, nunca sei. Eu acho que eu acho que numa liga que tem 30 times, você fazer isso para um jogador especialmente é meio... E por ser dos Yankees, né? Não sei, eu acho que isso me soa meio babação de ovo, né?
porque, por exemplo, o Luquiba falou bem sobre o Pujols. Não parecia que o Pujols seria capaz de chegar... Acabou com a diagramação. Você que está vendo chegar na marca dos 700 nessa temporada 2023, 2022. Mas, por exemplo, quando ele rebateu 698, você não acredita que o cara vai conseguir mais 2? Por que então não fizeram bolinhas especiais também para os jogos em que o Pujols iria atuar e, quem sabe, essas bolinhas ficarem marcadas como 699 ou 700? Eu concordaria se não houvesse uma bolinha especial quando o Pujols estava com 679. De fato, está meio longe dos 700 ainda mais para um cara que não joga todo dia mais. O Pujols não joga. Mas quando o cara chegou a 698, é perfeitamente possível que ele consiga mais 2 home runs e faça os 700. E não tinha bolinha especial. Não tinha bolinha especial para o Miguel Cabrera para poder rebater os 500 home runs. Então, assim... É isso, Fernandão. É isso que o Luquiba estava falando antes de cair. Que abre a porra do precedente. E não precisaria. Sabe? Né? Então, assim, por que uma bola pro Judge, que é dos Yankees, é especial? E por que esses caras que tiveram 500 home runs na carreira, 700 home runs na carreira, não tinha uma bolinha especial para ele? Pois é, exatamente isso. Luquiba, você voltou? Ou você travou novamente? Ele voltou, mas voltou olhando para a gente de maneira bem incisiva. Voltou. Com delay, mas eu voltei. Então é isso. Não, eu peguei o gancho aí, eu vi que o Fernandão complementou, era basicamente isso mesmo que eu ia falar, né? Que aí você questiona mesmo essas coisas, né? Porque se você faz para uns, tem que fazer para todos. E aí por isso que nesse ponto eu concordo com o Gaussman, não tem que fazer. Desculpa, eu entendo que você pode capitalizar, mas não tem que fazer isso. Porque aí todo ano você vai ter que fazer alguma coisa, porque algum momento sempre alguém está próximo de alguma marca importante para bater. Então, eu acho que abriu um precedente horrível a MLB, e eu, particularmente, eu não gostei também. Não curto, mas enfim, seguimos acompanhando o Aaron Judge. Pode ser que a gente volte na semana que vem e fale que ele rebateu, e pode ser que a gente volte e fale que ele não rebateu porra nenhuma e que vai ficar sem rebater mesmo. E é essa. Se bem que não, né? O último jogo dos Yankees é o quê? Dia 13 de outubro, é isso? 12 de outubro? Não. A temporada acaba no dia 6 de outubro. É isso que eu ia chutar. Eu não sei se o Yankees tem jogo no dia 6, porque alguns times não têm jogo no dia 6. Eu acho que tem. Se for o último é dia 6. Então, beleza. Então, ficaremos de olho ainda. Temos mais um tempinho aí para ficar de olho. Semana que vem pode ser que a gente traga mesmo o fim ou não. Só lembrando, só para dar uma informação, que o recorde de 61 ou mais é exclusivamente para a temporada regular. Se ele bater 15 home runs na pós-temporada, esses 15 home runs não são somados aos 60 que ele, porventura, tenha terminado a temporada regular. Então, vale porque ele fizer dentro dos 162 jogos da temporada regular. Eu abri aqui o calendário, Fernandão. Dia 5 termina do Yankees. Ele joga dia 30, dia 1º, dia 2º contra Baltimore, e aí 3, 4 e 5 contra Texas. Só que no 4 é um doubleheader. Isso. E até porque se ele rebater 15 na pós-temporada, Fernandão, mas se bobear isso aí, acho que é recorde. Acho que não lembro agora qual que é o maior número de home runs na pós-temporada, mas eu acho que 15 já seria um recorde. Foi do Rosarena em 2020, 10. Isso aí. Eu tava na cabeça com 12. Mas enfim, é isso aí. Eu confio no que você está dizendo. Para fechar o nosso ponto da semana, para botar o ponto final no ponto da semana, nossa, muito bom, hein? Para botar o ponto final nessa bagaça aqui, eu vou ser bem rápido, até porque a ideia era fofocar, mas eu acho melhor não fofocar, porque vimos que o caso é bem pesado. Então vai para um outro lado o tema. Mas enfim, Ime Udoka, o treinador do Celtics, está suspenso por conduta não apropriada. Dizem aí que teve... ele violou o código de conduta do time. É isso aí, exatamente. Não vou falar mais além disso. Já está espalhado tudo quanto é lugar, já deixaram exposto todo mundo nesse rolê. Mas, enfim, conduta não permitida ali, está fora da temporada. E aí, o meu ponto é, quem substitui Ime Udoka no Celtics e o que aconteceu com a temporada do Celtics? Foi pro buraco? Fernandão primeiro. Depois o Luquiba pode falar, porque eu acho que o Luquiba travou novamente.
Patrãozinho, eu vou introduzir bem pouquinho, porque, né, o Luquiba é o cara que vai falar de cadeira aí, afinal de contas é torcedor do Celtics, mas acho que assim, o que a gente viu do Boston Celtics na temporada passada, o trabalho que o Udoka fez com o time do Boston Celtics, e de repente o cara ali, às vésperas de começar uma nova temporada, você não ter mais o cara no banco e você ter que, talvez, nesse momento, Tá legal, porque quem tá vendo pelo YouTube, tá maravilhoso. Improvisar um técnico, né? Porque acho que vai ter que ser isso que o Boston Celtics vai ter que fazer. Vai acabar tendo que improvisar um técnico, porque quem é que está no mercado aí? Quem é que pode chegar para fazer um trabalho parecido com o que o Udoka fez na temporada passada? Não sei. Acho que é claro, né? No esporte tem muito dessas coisas também, né, patrãozinho? Que às vezes o time se vê numa situação difícil antes de começar um campeonato, e aí isso acaba servindo como um estímulo para os caras se fecharem e buscarem uma forma de superar isso e ir atrás de título e tudo mais. Mas a gente sabe que o Boston Celtics tem qualidade no seu time, tem caras importantes, mas acho que perder um técnico do tamanho do Udoka, principalmente pelo trabalho que ele fez na temporada passada, compromete muito o que a gente poderia esperar de sucesso para o Celtics nessa temporada. Acho que não vai rolar, mas o Luquiba, que é o dono da história aí com o Celtics, pode falar bem melhor que eu. Temporada já era. Já teve ali um racha na temporada quando começou a história do Kevin Durant, que ali você começa a falar, troca pelo Jaylen Brown, então você joga contra a torcida, aí fica aquela história, um se manifesta contra, a favor. Ali já foi o primeiro ruído desse time. Aí depois, com a lesão do Gallinari, que teoricamente via para ser a solução do banco que o Celtics precisava. E aí, um pouco antes dessa história do Udoka, também teve a lesão do Robert Williams, que operou e está 3 meses fora. Então, o time já despedaçou antes mesmo de acontecer isso com o Udoka. Aí o Udoka foi a pá de cal ali em cima da temporada. Eu não vejo esse time fazendo alguma coisa de corrida longa de pós-temporada. Eu acho que é um time que vai brigar do 4 para o 7 ali de seed, talvez até um play-in, não sei. E não vai longe, não. Eu não estou confiante com esse time, não, honestamente. Já sabe quem substitui ele, Luquiba? Já, oficialmente ainda não falou, mas é um assessor dele, é um dos assessores. Agora me fugiu o nome dele. Era alguma coisa Manfred, alguma coisa assim do tipo. Depois Robert Manfred. Não é um. Aí acabou mesmo. Aí é a pá de cal derradeira. Aí não é, mas eu vou ver se eu resgato aqui o nome dele. Não, mas tranquilo. Já tem um nome ali. Eu acho esse time do Celtics muito bom ainda. Eu acho que ainda eu acho que 4 é ok lá no leste. Se bem que o leste melhorou bastante. Joe Mazzulla. Boa. Eu acho que o leste cresceu bastante também, né? Mas enfim, tem muito lixo lá também. Mas é isso. Vamos acompanhar o Celtics de perto também depois desse rolo todo, porque mais coisa vai sair com certeza. E qual que será o pós disso, né? Enfim, é isso. Dito tudo isso, então, vamos apostar um pouquinho que o Eric, lá da Alemanha, mandou pra gente alguns palpites. É isso aí. O Luquiba ia falar show me the money. Muito bom. Mas enfim, o seu Eric mandou pra gente. O Luquiba ficou bravo com você, viu, patrãozinho? Olha aí, ó, a cara dele pra você. Tá maravilhoso isso hoje. Você que está vendo pelo YouTube está se divertindo muito. O Eric mandou pra gente, ele vai explicar um pouquinho, então eu vou deixar. Fala pessoal, fala chefinho, fala mestre Fernandão, grande Luquiba. Sei que vocês devem estar morrendo de saudades. Semana que vem tô de volta aí para gravar o podcast com vocês. Então hoje vai só nas apostas. A primeira, um dado bem interessante. Até agora, nas 3 primeiras rodadas, praticamente 2/3 dos jogos foram no under, ou seja, a soma dos 2 placares, as apostas abaixo daquele placar, da soma dos 2 dos 2 times,
acaba ganhando. E é raro acontecer isso, mas até agora 2/3 foram no under. Então a gente vai seguir essa onda e vai apostar no jogo do Packers contra o Patriots do Luquiba. Over-under é 40.5. Patriots sem Mac Jones, então já ia ser difícil, acho que agora vai ser bem complicado, acho que vai ser um jogo de placar bem baixo. Então a nossa aposta no under. E a outra aposta, como funcionou semana passada, o Reverse Jinx para o time do chefinho, a gente vai continuar na mesma pegada. Então tem Colts e Titans esse domingo. E o Colts é favorito. Tanto eu quanto o chefinho, a gente se surpreendeu com isso. Favorito de 3,5, pelo menos por enquanto. Talvez baixe um pouquinho esse spread. Mas a gente vai apostar no Titans mais 3,5 para ver se o meu pé frio de novo traz mais uma vitória pro Colts. Isso aí, galera. Beijo para vocês. Valeu. Boa, tá vendo? Ele tentou de novo me agradar aqui. Foi de Titans, então ele meteu aí o Titans com mais 3,5 de spread aí, então o Titans pode perder por até 3 pontos, que ele ainda recebe a grana. E o over-under, legal essa explicação dele de over-under, de quanto mais under deu esse ano aí, e o quanto vale tentar apostar. Inclusive esse jogo aí vai ser bem engraçado, né? Porque o Patriots não deve apanhar tanto do Kiba, mas vai apanhar. E vai ser um placar baixo, mesmo assim também, porque do outro lado também não... Eu só não tô feliz com essa história, já é a segunda semana que ele quer falar do Patriots e não tô gostando, mas essa semana mesmo, eu concordei com ele, eu só não concordei com o placar que ele acha que vai ser abaixo desses 42,5, mas eu não acho que vai ser tão abaixo quanto ele tá prevendo, eu acho que vai ser uns no limite 37, 38, acho que vai ser próximo do limite. O Eric tava apostando num placar de 37 para os Packers. Não, eu que apostei isso. Ele apostou 17-6, alguma coisa assim do tipo. Ah, tá. Entendi. Porque ainda tá naquele negócio do Rodgers, ainda tá esquentando, né? Quando o Rodgers esquentar, aí beleza, mas por enquanto tá só esquentando. Packers não, Titans e Colts é isso. Jogo no Lucas Oil, tem que assistir para ver o que é. Foi uma puta vitória contra o Chiefs. Eu ainda falei assim, esse tem o tipo, é a cara do jogo que o Colts faz 2 merdas na começo de temporada e aí pega e ganha de um jeito que ninguém acredita. E com o calouro, o Tyrande calouro fazendo 2 TDs. Então, assim, absurdo o negócio. Mas é isso. Luqui, você tem um underdog? Tem o underdog? Caiu de novo. A Jo abriu a porta lá e ele caiu. Fechou. A porta acabou, derrubaram o Luquiba. Acho que quando bate a porta vem um vento e o Luquiba acaba caindo. Muito boa. O roteador cai e desconecta da tomada. O patrãozinho, vamos aproveitar essa ausência rápida aqui do Luquiba. Eu vou te fazer uma pergunta técnica. Fora da aposta, mas aproveitando que a gente está falando de aposta dentro da NFL, eu estou tentando ver esse ano um pouquinho mais de jogos, né? Tentando começar a gostar mais profundamente do futebol americano. Não está te parecendo que os jogos estão meio ruins, não? Eu não sei. A pergunta é bem boa. É bem boa, Fernandão. O que eu tenho visto até que me agradou, um ou outro, tem me divertido. Eu não sei se é porque esse ano eu tô mais no modo... Olha que legal a diagramação. Tô mais no modo foda-se, mas eu tenho me divertido apenas. Né? Então, não sei. Mas pode ser que faça sentido. Pode ser que faça sentido, sim. Entendi. A gente tava falando se faz sentido. O underdog. Uma bosta. O underdog. Não, eu tenho underdog aqui. A minha internet, eu acho que o Rafik tá me trollando porque eu falei mal do Judge, então tá rolando. Mas sim, o meu underdog dessa semana que eu acho que pode dar bom é o Texans em cima do Chargers, que, se eu não me engano, tá mais 5, né, pro Texans, ou seja, pode até perder por 5 pontos que ainda se ganha, e eu tô achando que o Texans vai ganhar esse jogo. O Herbertinho ali não tá 100%, já perdeu ali também, se não me engano, o left tackle ali para a temporada inteira. Tô sentindo, cheirando uma zebrinha ali.
Interessante, né? Tá bem quebrado mesmo os Chargers. O Bosa também hoje foi para Exatamente. Os lesionados, os machucados. Né? Eu até me surpreendi pelas odds, né? Porque eu fui pesquisar para saber qual que estava pagando mais. O que está pagando mais é o Patriots, é uma vitória do Patriots. E o segundo jogo que está pagando mais é uma vitória do Texans, né? Se você apostar na vitória do Texans, a recompensa vai ser maior. Então eu acho que fica aí a dica. Se tivesse Mac Jones, eu ia de Patriots para tentar para ganhar uma graninha aí. Mas enfim, é isso aí. Acho que o Luquiba caiu novamente. Eu também. Se o Patriots tivesse salvado, se o Patriots tivesse saudável, eu concordo com você. Eu também indicaria o Patriots, mas com o nosso glorioso Paulo Ricardo ali, não vai rolar. Brian Hoyer, Paulo Ricardo. Gustavo. Puta que pariu. Paulo Ricardo é outro. Abordar navios mercantes. Ai, meu Deus do céu. Esse tá velho pra danar. Puta que pariu. Beleza. Vamos pra dica, então? Vamos fechar essa bagaça aqui. Vamos pra dica, vai. Beleza. Falamos nesse episódio de Federer. Falamos também um pouquinho do Nadal. Falamos das aposentadorias. E como a gente sempre diz, a dica agora é a ideia estar vinculada com o episódio, né? Então, peguei um documentário que está na Apple TV Plus, chama Strokes of Genius, Federer versus Nadal. Vale a pena, é interessantíssimo, fui surpreendido, assisti durante o almoço, e vale a pena, assistam. Pode ser que caia alguns ciscos nos olhos, dependendo do quão apaixonado você é pelo esporte, do quanto você se identificou com o esporte por conta do Federer. Não se identificou, mas quanto você se envolveu com o esporte por conta do Federer. Então a dica é essa. Dito tudo isso, já que o Luquiba parece ter caído mais uma vez, e aproveitando a deixa, realmente caiu, mas quando ele cai, ele já retorna. Eu vou aproveitar para a gente fazer os finalmente desse programa. Ai, que maravilhoso. Isso aqui é esconder atrás de um nome, hein, patrãozinho? Pois é, né? A gente trabalha tanto, fica aqui um pixel para o lado, um pixel para o outro, para acontecer isso. Delícia, maravilhosa. O Luquiba me mandou mensagem, inclusive. Olha, eu vi o chegou aí. Ele mandou mensagem aqui, ele mandou que caiu de vez agora. A internet tá horrível com a chuva. Não sabemos se o Luquiba volta para se despedir. Mas enfim, vamos nós. Então, Fernandão, eu queria dizer que foi muito bom estar com você. Foi muito bom conversar com você. Aquele efusivo abraço. E a gente se vê na semana que vem. Falando mais um pouquinho de esportes, vida e tudo mais. Patrãozinho, sempre uma alegria gigantesca estar com você aqui, com o Luquiba, com o Eric, que, né, por enquanto está experimentando uma belíssima vida lá na Alemanha, volta na próxima semana, mas sempre deixando as suas dicas aqui com a gente. Muito bom conversar sobre esporte, muito bom refrescar a memória com nomes e com acontecimentos tão legais quanto esses que a gente trouxe aqui hoje, né? Serena Williams, falamos de Frank Robinson, falamos de Bob Feller, falamos de Federer, falamos de Pujols, especulamos sobre futuros ícones do esporte mundial, e esse é a grande maravilha do esporte, né? É você poder experimentar no sucesso de outras figuras um prazer muito grande de viver e de ver esses caras. Então, é sempre muito bom estar aqui com você, porque estar aqui com você é sinal de que a gente vai falar de coisa boa. Não é de iogurteira top term, mas nem de esporte. Nem de Typix. E é de esporte. É muito bom falar de esporte. Eu adoro, sabe disso. Beisebol, futebol americano, basquete, hóquei, tudo que aparecer a gente ama. E quarta-feira que vem a gente se reúne de novo. Quem sabe com notícias novas sobre Arão Juiz. Quem sabe? Exatamente. E com o Eric de volta. O Eric estará de volta semana que vem. É isso aí. Isso, nosso maratonista, né? Grande maratonista, grande tempo. Maratonista. Tempo grande, na verdade, do Eric. Ótimo tempo da Bianca, a esposa dele.
Então, parabéns para os dois. Fazer 42 quilômetros não é para qualquer um, tem que ter bom físico, mas fundamentalmente uma ótima cabeça. Vamos deixar ele contar essa história também um pouquinho na semana que vem, que eu acho importante. E também é legal falar para vocês se atentarem muito. A dica que o Eric deu antes de sair, dia 2, votar. Vamos lá na nossa urna, que é de grande importância também para o nosso país. Não esqueçam, cuidado com quem escolhem. E é isso aí. Então, muito obrigado a todos que ficaram até aqui com nós. Grande beijo. Bebam água e também bebam cerveja, porque a gente falou do Dodô hoje, eu lembrei. E é isso. Beijo grande no coração de todos. Até semana que vem.